Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra de quinta-feira pela nossa Casa Espírita, Irmãos de Luz, aqui de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. Hoje, a palestra sobre minha responsabilidade com o tema Allan Kardec, o professor e o codificador. Para iniciarmos nossa palestra da noite, como de nosso costume na Casa Espírita, elevemos uma prece. De olhos fechados e coração sereno, mente tranquila, elevemos o pensamento ao Pai, pedindo a Ele seu amparo, sua bênção, pedindo que a luz divina seja derramada sobre nós, nos instruindo, consolando, hoje e sempre. Pai amado, não nos deixe faltar a palavra, e na certeza do seu amparo e da sua bênção, damos início ao tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, sejam bem-vindos à palestra da noite. Palestra essa com o tema Allan Kardec, o professor e o codificador. Então, nesse mês de outubro, nós espíritas, é uma data, no dia 3, que consideramos que foi o nascimento desse missionário, Allan Kardec. Então, irei repetir, de certa maneira, algumas palavras de Geraldo Campetti numa palestra realizada recentemente, em que ele fala sobre Kardec e achei de grande importância para comentarmos aqui também. Então, nós devemos muito a esse missionário e codificador da doutrina espírita, pois por Kardec tivemos a materialização da doutrina espírita entre nós homens no planeta Terra. Então, foi através desse missionário, com toda a sua capacidade, com todos os seus atributos, que conseguimos receber aqui na Terra, para o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento da doutrina espírita. Ele, com toda a sua habilidade, sua inteligência na indagação aos espíritos e na formulação ali dos livros das obras básicas do Espiritismo. O Espiritismo ele surgiu pela espiritualidade superior, mas Kardec realizou o trabalho fundamental no sentido da compilação, da organização e sistematização. Então, muitas pessoas que não têm conhecimento do Espiritismo acreditam erroneamente que foi Allan Kardec que escreveu as obras por um conhecimento próprio, como se fosse uma história dele. Não, não é assim. Kardec teve critério, nós vamos falar adiante dos primeiros acontecimentos que chamaram a atenção de muitos intelectuais na época, na França, e vinham acontecendo no mundo, que lá começaram com as mesas girantes, E Allan Kardec, que é o seu pseudônimo do professor Hipólito, foi analisar o que estava acontecendo e então ali encontrou respostas às suas indagações de uma maneira que ele percebeu algo inteligente agindo sobre, como no caso das mesas girantes, aquele objeto inanimado. Então, Kardec foi aquele que, como diz aqui, no sentido da compilação, da organização das obras, da sistematização, foi responsável. Mas todo o conhecimento dos espíritos superiores veio através dos médiuns que então respondiam às questões e passavam informações de grande valia para a humanidade, a qual a humanidade teve essa bênção de receber esta terceira revelação, que já foi, que tinha sido já comentada, antecipada pelo próprio Cristo, que viria então essa terceira revelação pelo Espírito de verdade. Kardec sempre enfatizou então que o Espiritismo não é algo trazido pelo trabalho do homem, mas sim constitui a verdade trazida pelos espíritos superiores. Então, reforçando que não é algo que foi o homem, Kardec, que desenvolveu. Não. Ele indagou os espíritos e
eles respondendo e trazendo informações valiosas para a humanidade. Ele teve toda essa parte da organização das obras, né, das questões que ele abordou, de vários fundamentos, né, científico, filosófico, religioso, e então a humanidade recebe este grande conhecimento, né? Temos muita gratidão também com o codificador, porque ele nos deixou um legado, né? O legado da fé raciocinada, né? A crença, né? O acreditar com entendimento, com lucidez e com a certeza, né? De que, por exemplo, nós somos seres imortais, né? E nesse corpo, esse corpo perecível que um dia deixaremos, mas nossa essência, nossa individualidade continuará viva, né, seguindo sua jornada posteriormente no plano espiritual, né? Então, Kardec nos deixa esse legado e ele possuía elevada competência moral, intelectual, como um apóstolo, né, missionário dessa tarefa que ele teve de trazer então e desenvolver ali, juntamente com médiuns e os espíritos superiores, trazer esse conhecimento para a humanidade do espiritismo, certo? Então, continuando, é, falaremos então nesse início de Kardec como o menino, a partir do seu nascimento. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família lionesa de nobres e dignas tradições. Então, Kardec já veio de uma família que tinha o intelecto, uma condição moral mais avançada na época. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se for um adulto. Então, Kardec, o missionário, já tinha, mesmo desde pequeno, essas inclinações nobres, mais superiores, né, do que se via então nas crianças da época. Os primeiros estudos de Kardec, então, Rivail realizou, Kardec, pseudônimo, né? Aqui vamos falar então como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome verdadeiro deste, a qual posteriormente, pelo pseudônimo Allan Kardec, trouxe a doutrina espírita, por um ato de humildade do codificador, e nós veremos adiante. Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, na cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se fontes de nobres sentimentos. Então, Kardec recebeu uma educação vinda já de princípios honrados, nobres, e a sua relação familiar sendo harmônica, benévola, foi altamente benéfica para as fontes nobres de sentimento, como diz aqui do codificador. Com 10 anos, seus pais o enviaram a Yverdon, cidade suíça, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805 pelo professor filantropo Johann Henrique Pestalozzi, que talvez muitos de vocês podem conhecer, né, o famoso método Pestalozzi, né, um método de se educar, né, baseado principalmente no amor, na integridade, nos valores elevados de transmitir a educação. O menino Denisard Rivail, a qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Então, dentro do Instituto em Yverdon, né, no Instituto
fundado por Pestalozzi, Kardec já se mostrava um excelente aluno à época, alguém portador de sentimentos nobres, retidão moral, um intelecto, de uma capacidade de inteligência elevada, e se destacando lá e com todo o aprendizado e tudo que ele pôde absorver de melhor, porque os exemplos de amor ao próximo, como dizem, a base do estudo de Pestalozzi, né, do método, é essa parte que resume, como diz aqui, o amor, né? Sentimentos elevados, nobres. Quanto ao professor Rivaio, né? Aqui vimos ele como menino. Então, chegando à capital da França, Denisard Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Então, depois de todo o seu estudo no instituto, ele volta, né, à França e, como ele era de grande intelecto, por aqui já sabemos então que ele já tinha conhecimento de pelo menos 3 línguas, né, o francês, o inglês e o alemão. Ele volta para a França e, com seu intuito de auxiliar no ensino francês à época, ele prepara também o seu primeiro livro didático. E assim, em dezembro de 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com modificações. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. Então Kardec, com 18 anos, né, apenas, já retornava à França, né, elaborava o seu primeiro livro didático, que vinha trazer melhor conteúdo, um método, né, para auxiliar na elaboração do estudo na França à época. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês. Então, o professor Rivaio, né, produz seu primeiro livro, né, o curso teórico e prático de aritmética, né, ali com 18 anos, já embasado no método pestalozziano, mas também adicionando conteúdo original, né, da visão que ele tinha. Posteriormente, desenvolve outros numerosos livros, né, e projetos dirigidos, como diz aqui, à reforma do ensino francês, né? Então ele auxiliou nesta reforma, então fazendo com que acabasse evoluindo, se melhorando, como era o ensino na França à época. Em 1826, em Paris, ele funda a instituição Rivaio. O jovem professor ali exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais carinhosamente lhe chamava de meus amigos. Deve-se ressaltar que, tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivaio pôde contar com o apoio e dedicação da professora Amélie, com quem ele se casou em 1832. Então Kardec teve sempre, né, esse apoio, esse amparo, né, na professora Amélie, que foi um dos pilares de sustentação dele também, após esses anos exercendo sua profissão e posteriormente um alicerce na difícil tarefa, né, que não foi fácil, mas todo esse desenvolvimento que ele se dedicou para então trazer a doutrina espírita ao conhecimento humano, né, ao conhecimento da humanidade. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivaio exerceu a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas,
a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Então, ali naquele instituto que ele fundou, né, e exerceu as suas diversas funções diretivas e educativas, ali ele se deparou com várias situações que fizeram com que o codificador exercitasse paciência, abnegação, trabalho, observação, força de vontade, amor às boas causas. E isso fez com que o codificador, assim como todos nós também devemos fazer, né, numa autoanálise, num, no dia a dia, nas situações rotineiras, né, se deparasse com determinadas situações e ali estivesse, né, praticando cada uma dessas situações que eu acabei de falar, para o seu intelecto, para as suas formas de sentimentos nobres, né, que isso se trabalhasse e se melhorasse. Quanto à missão do codificador, em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa. Então, antes de adentrarmos bem aqui na missão, até esse momento em que nós vimos Kardec, ele desde o nascimento, ele na sua juventude, aos 18 anos, já desenvolvendo o seu primeiro livro do ensino de aritmética, nós vimos, nos chama a atenção uma análise de como este homem era alguém portador realmente de um intelecto, né, de uma conduta moral grandiosa, né, que faz jus ao mérito de ter ele, então, desenvolvido as capacidades, né, e aceitar essa tarefa, essa missão de trazer, né, de indagar os espíritos, de trazer o conhecimento da humanidade, o conhecimento do espiritismo e aceitar esta missão, né? E como se chegou ele então a esta missão a qual lhe era reservada? Em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa. Era algo que vinha eclodindo, né? Muito chamava atenção em salões, em bares da Europa à época. Aquele fenômeno, um fenômeno físico, a qual nós sabemos, que as mesas começaram a girar, levitar, e aquilo começou a chamar a atenção, né? E Rivaio, com toda a sua grandeza intelectual e moral, também, sendo ele estudioso do magnetismo, né, foi buscar saber o que vinha se passando ali. Então, assim que estes fenômenos chamavam a atenção da Europa, algum tempo depois, Kardec encontrou com o Sr. Fortier, que disse: temos uma coisa muito extraordinária, muito mais extraordinária, mas só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Aí Kardec acha estranho quando ele diz assim: há uma coisa muito mais extraordinária do que apenas observar aqueles fatos da mesa se mexer e levitar. Ela pode ser interrogada. Aí, continuando. Interrogada, ela responde: isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando a ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Então veja, olha que curioso. Kardec, o professor Rivaio, no caso aqui, né, o pseudônimo Allan Kardec, se depara com a situação das mesas girantes. Há alguns amigos da sociedade francesa que chegam a ele e dizem: olha, né, vai muito além esse fenômeno do que apenas esses levitar, esse balançar de mesa, porque algumas já respondem ao serem interrogadas. E Kardec, né, simplesmente acredita que seja algo impossível, como ele diz aqui.
Se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, ou que possa se tornar sonâmbula, né? Do contrário, é mais uma história que faz-me dormir em pé, como diz aqui. Então, Kardec não acreditou, né? Num primeiro momento, ele entendeu aquilo como sendo algo, alguma forma talvez de charlatanismo, de, enfim, de na época de talvez atrair pessoas aos salões, aos bares, né, a fim comercial, enfim. Kardec, no primeiro momento, não acreditou, né, não compreendeu, dizer que aquilo não seria possível, né. Aí, pela primeira vez, Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Aqui Kardec dizendo, né? Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, posteriormente, Kardec presenciou o fenômeno real ali das mesas que giravam. Ele assistiu alguns ensaios, como ele disse ali, imperfeitos, de escrita mediúnica, né? A pessoa, o médium, psicografando. E ele começou a ver que havia algo diferente, algo estava acontecendo. Como poderia uma mesa, de um momento, uma mesa, um objeto inanimado, você indagá-lo qualquer questão e uma batida, por exemplo, se considerar sim, duas não, e ali se desenvolver um diálogo, né? Então Kardec começou a estudar isso a fundo, presenciando, como ele diz aqui, situações, momentos que não havia como estar ali havendo uma fraude, algo nesse sentido. E era assim um fenômeno verdadeiro ali acontecendo. Então, nos primeiros estudos sérios que Kardec participou, foi nas reuniões na casa da família Baudin que começou os estudos sérios do Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Então, Kardec, nesse sentido, ele começou na casa desta família a observar, a entender o fenômeno, ver o que estava acontecendo, né? Não por um meio assim, estou recebendo aqui uma revelação, mas sim observando, utilizando o raciocínio, né, critério para compreender o que ali estava acontecendo. Kardec continua: um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Então, Kardec, através da comunicação, seja pela psicofonia, quando o médium expressa, quando o espírito fala através do médium, né, ele se expressa através da articulação de palavras, ele percebeu que ele dialogava ali com o espírito, né, de alguém que viveu na Terra, né, e que a sua inteligência não era mais, a sua sabedoria, eles não eram portador, não tinham mais do que muito daquilo que tinham aqui na Terra, né, apenas o que conquistaram depois. Então eles não possuíam a ciência, o conhecimento integral apenas por serem espíritos, né? E isso é muito interessante porque Kardec ali já, apenas nesse momento, você já tem a prova raciocinada, concreta, né, a certeza da imortalidade da alma. Né? Se era a alma dos homens que passaram pela Terra, que estava ali se expressando, né, contando muitas vezes como viveu e como chegou do lado de lá. Né? E também observou que há algo que muitas pessoas, por vezes, podem buscar alguma forma de ajuda, de auxílio,
e por vezes cai em charlatanismo, enfim, acreditando que, porque se tem um médium, se tem um espírito que fala, o que fala é integralmente a ciência, né? O conhecimento ciente é integralmente a verdade. E não é assim, né? Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Então aqui Kardec continua, né? Ali eu interrompi para comentar. Então o conhecimento que os espíritos tinham, que eles se apresentavam, era esse, né? Era ao valor de uma opinião pessoal, não era uma ciência única e completa e íntegra, né? E estava correspondente ao determinado grau evolutivo que aquele espírito ele se apresentava, ao grau evolutivo que ele também tinha, né, das conquistas ou declínios que ele teve na Terra. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou de grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Veja então, Kardec com o seu intelecto e o seu moral avançado de uma maneira impressionante, apenas nessa observação ele já diz, né, compreendendo que o espírito que ali se manifestava não era portador da ciência integral, que o que ele falava era mais uma opinião pessoal daquele espírito e que estava dentro de determinado grau evolutivo que aquele espírito se encontrava, isto fez com que Kardec refletisse e percebesse. E isso fez com que ele fosse preservado de muitas vezes cair em determinadas armadilhas, formular teorias prematuras e não cair no erro de acreditar que os espíritos são infalíveis, né? Porque assim como existem seres superiores, também tem ainda existem irmãos em condições inferiores, né? Então, como Kardec recebe a notícia do desempenho da missão? Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Lin, o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado, missionário-chefe de uma nova doutrina. Estabeleceu-se então o diálogo que segue. Então, no dia 18 de junho, Kardec se encontra-se com a senhorita Lin e, pela mediunidade dela, o Espírito de Verdade se manifesta, respondendo às indagações que Kardec faz sobre esta notícia que ele já vinha recebendo, né, de acompanhar alguns trabalhos mediúnicos, estar estudando os fenômenos, de que ele tinha uma missão a desenvolver na Terra. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não percebo que possas justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades da que não dispõem. Você veja a humildade, né, que o professor Rivaio, né, que depois utilizaria então o pseudônimo Kardec, que a humildade que ele teve. E o Espírito de Verdade responde: Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Nesse trecho acreditamos que em determinado momento, talvez no seu desencarne, Kardec então compreenderia, talvez até o momento do seu nascimento, vindo já como destinado, né, predestinado a chegar a este momento de que ele seria então informado desta missão da qual teria, né? Mesmo que nesse momento ele não compreendia. E vejam também
o livre-arbítrio. Porque por mais que uma pessoa nasce, né, para desenvolver uma tarefa, no decorrer da existência, ela pode abortar essa tarefa, né, seguir um caminho diferente, enfim. Kardec poderia declinar nessa tarefa, né? Mas aqui, quando informado, Kardec então seguiu adiante. Não esqueças que podes triunfar. Deixa eu só ver se eu parei aqui. Que tomará mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueça que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, era, era algo já destinado por Deus, este consolador prometido pelo Cristo, né? Então, Deus já determinava a chegada desse conhecimento da doutrina espírita à humanidade. Se Kardec declinasse, falhasse na sua missão, outro substituiria, como diz aqui. E nós espíritas deduzimos que provavelmente seria Leon Denis, que também foi um dos pilares, né, do espiritismo, um dos grandes expoentes do espiritismo nascente, que nós sabemos, Kardec é a pedra angular, né? Mas dos pilares ali do espiritismo, os expoentes do espiritismo nascente foram Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então este foi o primeiro diálogo, né, que Kardec teve ali indagando o Espírito de Verdade, que vinha trazendo essas informações a Kardec sobre esta missão a desenvolver. E ali, posteriormente, então, Kardec, né, compreendendo sua tarefa, o que devia, como iria então fazê-la, né, faz todo o seu trabalho de uma maneira excepcional para a chegada dessas informações à humanidade. E de onde vem então o nome Allan Kardec, ao qual eu estou falando e um pouco misturando Hipólito Leon Denisard Rivaio, o professor Rivaio e Allan Kardec. Então, o nome é Allan Kardec. Quando da publicação do Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se depreende das palavras do biógrafo. Então você vê, o professor Rivaio, como lá no início eu falei sobre as obras, seu intelecto, aos 18 anos já ajudando o ensino francês, ele era um homem conhecido da sociedade. Ele era uma pessoa assim admirada, de grande conhecimento e já tinha seu renome, né, como professor. E aqui ele teve, né, esse bom senso e essa humildade de usar o pseudônimo, né, que foi então Allan Kardec, no sentido de acho que aqui eu misturei, mas assim, foi um ato de humildade e só anotei aqui. Exato, foi um ato de humildade porque Rivaio era, como eu disse, desculpe a gaguejada, um professor muito conhecido, do intelecto grandioso, muito conhecido na sociedade. Então ele preferiu não, digamos assim, utilizar disso para a doutrina espírita, né, como se fosse ele. No momento de publicá-lo, diz Salce, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com seu nome, Denisard Hipólito Leon Rivaio, ou com um pseudônimo, sendo seu nome muito conhecido do mundo científico em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, que segundo lhe revelara um espírito ele tivera ao tempo dos druidas. Então, certa vez num diálogo, um espírito o comunicou que certa vez ele se chamou Allan Kardec, professor Rivaio naquela encarnação, em existências pretéritas,
em alguma existência pretérita, já tinha se chamado Allan Kardec. E vejam só, no tempo dos druidas. Druidas eram sacerdotes dos gauleses, originário das Gálias, hoje França, e dos celtas. Não tinham templos. Vejam só, não tinham templos. Reuniam-se nos bosques e veneravam as plantas, a natureza, tais como o visco e o carvalho. Acreditavam na imortalidade da alma, transmigração da alma em corpos. Aqui, na época também eles acreditavam transmigração de almas em corpos de animais. Sua filosofia é quase desconhecida porque não escreveram, confiando a memória dos seus discípulos. Então, esses eram os druidas. Mas aqui há convergência em certas ideias, juntamente, convergência das ideias junto ao espiritismo. Por exemplo, a imortalidade da alma. Né? Eles já acreditavam nisso. Então, dali vem o nome Allan Kardec. Né? E, posteriormente, então, as obras espíritas. Né? Então, Kardec, em toda essa sequência que nós estamos vendo, chegamos nas obras. Então, primeiro foi o Livro dos Espíritos, né, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e após o seu desencarne, né, foram publicados uma coletânea de escritos ali em obras póstumas. Por consolar, satisfazer e instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas as ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. Então, todas essas obras trouxeram valiosas informações e foram responsáveis por consolar, satisfazer, instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas a ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. Porque o Espiritismo, como consolador prometido, você estudando, lendo o Livro dos Espíritos, né, lá das obras básicas, né, o primeiro, o Livro dos Espíritos. Outro que o livro que eu gosto muito, Evangelho segundo o Espiritismo, é magnífico a quantidade de informação, né, de consolo, de instrução que recebemos através dessas obras. Kardec não foi simples compilador, tendo sua tarefa ido muito além da coleta e seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual. Então, Kardec, nós vimos, o Espiritismo ele vem pelos espíritos superiores, mas Kardec não foi aquele apenas que coletou essas informações, né? Ele teve, como disse anteriormente, teve todo o mérito, toda a sua capacidade, todo o critério para desenvolver, organizar estas obras. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia toda aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a inente tarefa de organizar e ordenar as perguntas e que perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Então, as indagações são mérito de Allan Kardec. E se você lê o Livro dos Espíritos, você vê, é algo incrível, né? Todos os temas abordados, questões científicas, filosóficas, religiosas, de variados temas do conhecimento humano que lá foram abordadas e respondidas pelos espíritos superiores. Quanto à desencarnação do codificador, trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Kardec sucumbiu em 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam oportunidade para vir a lume demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando,
Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Então, nesta data, de 31 de março de 1869, o codificador retorna ao plano espiritual, com certeza, com missão cumprida. Acerca da luminosa existência do mestre lionês de Kardec, o irmão X, o espírito Humberto de Campos, nos descreve: Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Veja quão belo, né, esta consideração do Espírito Irmão X, de Humberto de Campos, nessas pequenas linhas. Então, pessoal, eu chego ao final do tema da noite, né, falar um pouco sobre o codificador, sobre Allan Kardec, esse grande homem que veio à Terra com essa desgastante, essa tarefa, essa missão que não foi fácil, mas ele com toda a sua, repetindo, sua grandeza moral, intelectual, né, as suas inclinações elevadas, todo o amparo da espiritualidade superior, vem então cumprir essa divina missão de trazer a luz para o mundo, né, através da terceira revelação dita um dia pelo Cristo, que veio então a doutrina espírita trazer essa luz à humanidade, consolando os corações, instruindo as almas, né, fazendo com que nós possamos, de certa maneira, viver com uma certeza no futuro, né? O espírita tem uma certeza, uma fortaleza psíquica de uma maneira de como ver a vida, de como se autoconhecer, trabalhar em si suas dificuldades, suas virtudes, enfim, né? Então, Kardec nos deixou, né, um grande legado da fé raciocinada e cumpriu sua missão de trazer a luz à humanidade através da compilação, da sistematização, a organização das obras básicas. Tá bem? Encerrando o tema da noite, uma vez mais peço, elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos hoje aqui, nos instruindo, aprendendo um pouco mais, aprendendo um pouco sobre esse grande homem missionário que passou pela terra. Agradecemos ao Pai pela vida, por tudo, não há palavra. Agradecemos por tudo ao Pai e pedimos sempre sua bênção, sua luz, seu amparo. Olhai ao Pai pelos cárceres, os orfanatos, pelos hospitais, por todos nossos irmãos encarnados ou não que mais precisam. Pai amado, sempre na certeza do seu amparo e da sua bênção, encerramos o tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado a cada um que chegou até aqui neste tema. Espero ter conseguido passar de uma maneira compreensível essas informações, desse tema, né, sobre Kardec. Como referência, eu usei algumas palestras assistidas e usei o capítulo dedicado a ele do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1, revisado, a edição revista aqui. Aqui. Então, claro que no livro é mais completo, né, mas de uma certa resumida,
foram essas as informações do estudo da noite, tá bem? Do tema da noite. Então, pessoal, muito obrigado uma vez mais e até uma próxima, tá bem? Uma boa noite a todos, um ótimo dia, conforme o horário que estiverem assistindo. Tchau, tchau.